Como é bom poder estar na casa de nosso Pai. Como é bom poder também estar na casa dos irmãos e irmãs que nos assistem online. Que a graça e a paz de Deus esteja sobre a vida de todos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Atos, capítulo de número 2. Lerei nesse instante os 4 primeiros versículos. Diz assim então a palavra do Senhor. Ao cumprirem-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e enchendo toda a casa onde estavam assentados, e apareceram entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Palavras do Senhor. Portanto, queridos irmãos e irmãs, as palavras que forem pronunciadas agora, a partir dos meus lábios, que essas palavras sejam agradáveis ao Senhor, rocha minha e redentor meu. E que os irmãos e irmãs possam estar com os ouvidos abertos para ouvir esta palavra. O tema desta noite é a descida do Espírito Santo, o nascimento da igreja, sua vocação, que é pregar a salvação. Esse é o tema para nós nesta noite. Calendário cívico, eles engrandecem as obras humanas. Calendário litúrgico engrandece aquilo que Deus fez e faz em Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática, e não pode ser diferente. Quando nós abrimos esta palavra, nós compreendemos o propósito de Deus para com as nossas vidas. Quando nós retornamos à palavra, antes de entrar no texto propriamente dito, quando nós abrimos as nossas Bíblias lá em Êxodo, lá em Levíticos, lá em Deuteronômio, nós vamos ver que o Senhor, através de Moisés, exige inclusive do povo, que por 3 vezes ao ano fossem até Jerusalém para relembrar os atos que Deus havia feito no meio do povo. Páscoa, a Páscoa judaica, quando o povo de Deus que estava cativo no Egito teve a sua libertação, e aí Jesus transforma a Páscoa judaica em Páscoa cristã, porque ele nos traz então a libertação, não do cativeiro egípcio, mas nos traz a libertação do pecado. Logo em seguida, ele pede ao povo que se reúna no Pentecostes. Pentecostes significa festa agrícola, festa das pessoas em que eles vão também até Jerusalém e oferecem ali as suas primícias, oferecem ali o melhor ao Senhor no 50º dia, ou seja, no dia 14 de Nissan nós comemoramos, que é uma sexta-feira, é comemorado então a Páscoa, e no dia 16, ou seja, no domingo, é comemorado então o Pentecostes. Inicia-se o período do Pentecostes, onde a foice, onde a colheita se inicia e vai até o 50º dia, onde o povo vai a Jerusalém para entregar ao Senhor a sua oferta. E nós também sabemos que houve uma transformação nesta festa, porque no dia de Pentecostes, como nós lemos agora no livro de Atos, houve ali então aquele momento festivo em que todo o povo estava reunido em Jerusalém, e os discípulos, junto com aqueles outros seguidores de Jesus, estavam no cenáculo, por volta de 120 pessoas, eles estavam ali orando, quando eles receberam então o Espírito Santo de Deus. Então Pentecostes, ele se transforma de uma festa agrícola, de uma festa particular do povo de Israel, para uma festa global, onde todos nós cristãos comemoramos também esse momento. E ali Pedro prega, e ali há uma conversão de 3.000
salvando almas. E aquelas pessoas se entregam também ao Senhor. E a terceira festa, que é a festa das semanas, onde o povo de Deus também comemora em setembro, em que o povo de Deus, ou melhor, os israelitas e agora nós, relembra o período do povo de Deus que esteve caminhando no Egito. Quando eles estavam caminhando em tendas, de casa em casa, momento em momento, arma e desarma. E aqui nós também comemoramos esse período, sabendo que nós estamos nesse mundo em um momento passageiro, mas que no momento oportuno, na plenitude do tempo, o Senhor vai nos levar para a nossa casa definitiva. Portanto, o Senhor, Ele nos conclama a essas festas em que nós relembramos os atos de Deus em Jesus Cristo. Portanto, quando nós lembramos desse texto, Atos capítulo 2, nós vamos também lembrar que pousou sobre cada um deles línguas como línguas de fogo, e cada um começou a falar de uma forma maravilhosa, em que todos os povos que estavam ali em Jerusalém passaram a entender a pregação na sua própria linguagem, ou seja, na sua língua materna, e não houve então nenhum tipo de confusão naquele momento, a não ser daqueles homens que queriam confundir as pessoas que haviam recebido o Espírito do Senhor. Mas a pergunta que também nós devemos fazer nesse momento é: se houve então essa unificação de línguas, antes se falava em línguas diferentes? Não. Quando nós vamos para Gênesis, no capítulo de número 11, nós vamos perceber ali que o povo falava também uma mesma linguagem, tinha uma mesma roupagem, e esse povo estava unido. E ali eles iniciaram então a construção da Torre de Babel. Eles eram fortes, porque uma casa dividida, assim como Jesus disse lá em Mateus e é repetido em Lucas, uma casa dividida, ela não subsiste em si mesma. Uma casa dividida, ela vai e ela está destinada ao seu fracasso, à sua destruição. Portanto, o povo de Deus estava construindo uma torre. E quando nós lemos Gênesis capítulo de número 11, nós vamos perceber que ali o povo tinha uma só linguagem. E ali nós muitas vezes não vamos compreender o porquê que houve aquela divisão. Ou seja, nós precisamos retornar então para o capítulo de número 10 de Gênesis, que nós vamos perceber ali que havia uma mesma linguagem. Por quê? Porque estávamos vindo ali do dilúvio. Do dilúvio, os irmãos vão lembrar então de Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos, as suas 3 noras. Ou seja, os 3 filhos de Noé, Jafé, Sem e Cã. E nós vamos ver então que nesse período, e o texto fala no capítulo de número 10 a respeito da descendência de Cã, e vai trazer um personagem muito importante chamado Nimrod. Nimrod, um rei, Nimrod, um homem forte, Nimrod, um homem guerreiro, em que ele iniciou o seu reino ali em Babel. E ali, quando eles estavam com a mesma linguagem, quando eles estavam unidos, quando eles queriam construir essa torre, subiu a soberba, a arrogância. E aquele homem quis então instalar uma torre para que o seu nome, para que o nome de todos fosse exaltado entre todos, rivalizando assim com o nome de Deus. Então o Senhor, Ele confunde aquele povo através da linguagem, e aquela construção então, ela cessa. E a partir daquele momento, eles não tiveram mais como dar acesso a esse tipo de obra, mostrando então todo o poder de Deus. E passa-se então os anos, passa-se então séculos, passa-se então milênios, e aí nós chegamos em Jesus Cristo, quando Jesus Cristo, Ele diz para todos, de uma forma muito clara: eu preciso ir ao Pai. Quando nós lemos, quando nós abrimos as nossas Bíblias, João 14, 15 e 16, ele fala da necessidade de ele partir para que o Espírito Santo então viesse em seu lugar. E por que Jesus Cristo tinha que partir? Para cumprir a palavra de Deus. Porque ele doou, ele entregou a sua vida por nossas vidas. E se hoje nós temos vida, é graças a Jesus Cristo, que nos amou, nos ama, e o seu amor foi derramado sobre todos nós de uma forma incondicional. Portanto, louvado seja o nome do Senhor,
que Ele não nos deixou órfãos. Ele envia de sua parte, da parte do Pai, o Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso Confortador, o nosso Orientador, o nosso Ensinador, aquele que está conosco em todos os momentos. Agora há pouco a nossa irmã presbítera Lília esteve falando sobre nós, da necessidade que nós temos de termos o Espírito Santo do nosso lado. Ou seja, Ele sempre está ao lado da Igreja de Cristo Jesus. Ele sempre está ao nosso lado. E aqui no texto, quando nós falamos a respeito do Espírito Santo, nós estamos falando a respeito da terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, é importantíssimo nós entendermos e compreendermos esse pano de fundo, para nós então compreendermos esta palavra. Jesus Cristo, quando morreu, quando Ele ressuscitou, Ele ainda permaneceu, depois da sua ressurreição, mais 40 dias entre nós. Na semana passada, nós lembramos a respeito da ascensão do Senhor. E aqueles varões israelitas, aqueles varões galileus, que estavam ali olhando para o alto, chega diante deles, chega ao lado deles, 2 anjos. E esses homens chegam diante desses homens de Deus e diz: o que vocês estão olhando para o alto? Jesus, que subiu ao céu, Ele também vai descer. Do mesmo jeito que vocês estão vendo, vocês também vão ver Ele descer. E nós vamos enxergar Jesus Cristo voltando, e Ele está voltando. E nós precisamos estar atentos a esta palavra, e nós precisamos estar cheios e revestidos através do Espírito Santo do Senhor, para compreendermos esta palavra, porque essa palavra vem a nós através do conhecimento daquilo que o Senhor nos deixou, e através da revelação que o Espírito Santo nos dá. Portanto, é importantíssimo nós lembrarmos que estamos aqui para adorar, para glorificar, para bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muitos irmãos daqui de nossa igreja estão em viagem, e amém por isso, boa viagem, que os irmãos desfrutem, descansem, é um privilégio poder ter esta oportunidade. Outros irmãos não puderam estar aqui conosco, porque estão enfermos, tiveram limitações físicas para estar entre nós. Porém, outros irmãos que poderiam estar conosco, não estão. E aqui, como eu disse no mês passado, como eu tenho sempre dito, eu fico muito preocupado, porque eu olhei aqui à frente, nós estávamos hoje com 3 crianças aqui, e nós temos muito mais. Aonde estão os nossos filhos? Hoje de manhã, em escola dominical, quem esteve aqui vai lembrar muito bem que a psicóloga Cíntia, que esteve aqui entre nós, ela disse da importância de nós ensinarmos, da importância de nós levarmos, ou seja, de mantermos os nossos filhos ao nosso lado, nas localidades importantes, para que eles possam assimilar e para que eles possam ter desejo. Portanto, fico muito preocupado quando os nossos filhos não estão aqui à frente, e uma coisa que também me leva, se eles não estão aqui, significa que os pais também não estão. Portanto, nós precisamos estar atentos e não deixar que as coisas do mundo, as coisas que estão à nossa volta, nos afete e nos tire então da presença do Senhor e nos tire da casa do Senhor. Porque o salmista nos diz lá no Salmos, no número 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se nós não temos alegria de estarmos vindo para a casa do Senhor, algo está profundamente errado em nossas vidas. Nós precisamos ter a alegria de estar na presença do nosso Pai. Os problemas que o mundo coloca à nossa volta não podem superar esta vontade, não podem superar essa necessidade que nós temos de estarmos aqui na casa de nosso Pai, para vivermos em uma coletividade, em uma comunidade. Dito isto, então nós vamos partir para o texto que nós acabamos de ler, e ele inicia-se dizendo de uma forma muito bela, profunda: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos
no mesmo lugar. Aqui nós temos uma ordem e, ao mesmo tempo, nós temos uma obediência. A ordem eu disse agora há pouco, no preâmbulo. Ou seja, o Senhor nos chama para nós estarmos diante dEle em todos os momentos, e Ele chama, então, para uma determinada festa o seu povo, ou seja, o seu povo tem que estar diante dEle, reunido. E aqui o Senhor utiliza essa data importantíssima, que é o Pentecostes, que é a data que o Senhor já havia dito para o seu povo lá no passado, estar reunido e estar diante da presença dEle. Então, o povo estava reunido em Jerusalém, esse povo estava unido nesta cidade, e ali no cenáculo, então, haviam outras pessoas, aqueles discípulos do Senhor, aquelas pessoas que acompanharam o Senhor, eles estavam reunidos ali em um determinado local, glorificando a Deus e esperando o derramamento do Espírito Santo. Eles estavam cumprindo a ordem do Senhor. E eles estavam, então, glorificando o Senhor. O que o Senhor manda para a igreja hoje? Que nós estejamos juntos, reunidos, buscando a presença do Senhor. Lá na carta aos Hebreus nos diz que nós não devemos ser como aqueles que não estão participando, não estão congregando quando podem congregar. Portanto, nós cumprimos essa ordem do Senhor, para nós vivermos como família, como irmãos e irmãs unidos na palavra do Senhor, diante do Senhor. E esta ordem foi plenamente obedecida por aqueles homens. E a desobediência é que ocasionou o pecado. Nós sabemos que com o pecado houve a separação, com a separação houve a morte, com a morte houve essa confusão que existe nos dias de hoje. Mas o homem, e quando eu falo homem aqui, não estou falando do ser masculino, mas estou dizendo homem e mulher, o ser humano, mas o ser humano é um ser interessante, porque os nossos primeiros pais erraram, pecaram, falharam e foram separados. Passou um tempo, houve então o dilúvio, o Senhor recomeça a partir de Noé, e um dos filhos de Noé, como nós acabamos de falar, ele também comete essa barbaridade e faz novamente o mundo se dividir e se separar. Portanto, uma casa dividida, uma casa que não fala a mesma linguagem, é uma casa destinada à sua destruição. Portanto, aqueles discípulos, e aquele povo que estava junto com os discípulos, eles foram obedientes à ordem do Senhor. E nós, como igreja, no ano de 2025, mais precisamente no dia 8 de junho, nós precisamos compreender esta palavra. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e sermos obedientes à mesma. Portanto, é necessário nós compreendermos e entendermos que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor nos faz sermos pessoas melhores, porque sem essa palavra também todos nós estaríamos destinados a fazermos as maiores barbaridades. Portanto, a palavra de Deus, ela nos conduz à verdade. Estavam todos reunidos, estavam todos ali naquele mesmo lugar. E o que eles estavam fazendo neste lugar? Se nós retroagirmos um pouco no capítulo 1, nós vamos perceber que este povo estava orando. Eles estavam clamando. Eles estavam com seus joelhos dobrados. Eles estavam buscando a presença do Senhor. Eles estavam pedindo ao Senhor, então, que eles fossem revestidos, porque essa foi a promessa do Senhor. Vocês não devem sair de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos com o poder do Senhor. Aí sim, depois de vocês serem revestidos, aí vocês vão pregar. E aí fala Judéia, Samaria, Galiléia, ou seja, está falando do norte, do sul, está falando do leste, do oeste, ou seja, tudo inicia em um centro. E o centro ali foi o cenáculo, onde aqueles homens e mulheres estavam buscando a presença do Senhor em oração. E eles não estavam somente em oração,
eles estavam estudando, eles estavam ouvindo a palavra do Senhor. Naquele momento que eles estavam ouvindo a palavra do Senhor, eles estavam discutindo sobre a mesma. Houve então a fala ali, porque Judas havia se separado, Judas havia tirado a sua vida. E eles disseram o seguinte, usando o texto do Salmo 69 e do Salmo 108, que eles precisavam então recompor o colégio apostólico. Haviam agora 11, mas o Senhor havia chamado 12. E ali então eles chamaram, e Matias foi eleito o 12º apóstolo para completar. Eles estavam debaixo da graça, debaixo da proteção, eles estavam buscando o Senhor, eles estavam pedindo ao Senhor que o Senhor restabelecesse neles então a ordem que o Senhor havia determinado antes. E assim a igreja de Cristo, nós precisamos estarmos juntos no estudo da palavra do Senhor, nós precisamos estar juntos em oração. Diga-se passagem, na última quarta-feira nós tivemos estudo aqui na igreja, e nós temos visto que poucas pessoas têm participado do culto, do estudo ao meio da semana. Eu sei que tem trabalho, eu sei que tem estudo, eu sei que tem outras dificuldades, eu sei que tem tarefa em casa para ser realizado, mas nós precisamos deixar essas questões para poder compreender e para poder estar na presença do Senhor. Tem trabalho, é lógico, vai continuar trabalhando, mas lá na empresa pode estar orando por aqueles que estão aqui. Aqueles que estão estudando, lógico, precisam estudar, mas também tem que estar pensando, refletindo sobre aqueles que estão aqui. E aqueles que podem estar aqui, têm que estar aqui, irmãos. Não pode ser diferente. E aqui eu quero lembrar aquela passagem que Jesus, ele passa então na casa de Lázaro. Ali havia 2 irmãs, Marta e Maria, e as duas estavam aos pés de Jesus. Só que Marta deixa para cuidar da casa, para limpar a casa, para fazer os afazeres da casa, enquanto Maria estava aos pés de Jesus. Num dado momento, Marta chega para Jesus e fala: Senhor, você não vai pedir para Maria me ajudar? Para ela fazer. Aí o Senhor diz para ela: Marta, Marta, por que tudo te incomoda? E por que você está tão estressada? Olha para a tua irmã Maria, ela está bem, ela está em paz, está tranquila. Sabe por quê? Porque ela escolheu a melhor parte. Portanto, queridos, nós precisamos estar na casa do Senhor também às quartas-feiras, para aprender mais da palavra e interceder pelos irmãos e irmãs. Diz passagem, falar em intercessão, esse mês de maio, esse início de junho, para mim está sendo uma delícia, está sendo muito bom. Nós temos tido nas sextas-feiras reuniões de oração nas casas. Que coisa boa, que coisa agradável, que coisa aprazível. Durante todo o mês de maio foi maravilhoso. Nós, na última sexta-feira, nós estivemos na casa da nossa irmã Silvia, do Eduardo, e ali também foi mais um momento de comunhão, de adoração, de glorificação ao nosso Senhor. Portanto, eu convido todos os irmãos e irmãs a estarem participando destas reuniões. Inclusive, na próxima sexta-feira, já fazer uma propaganda aqui, vai ser na casa da nossa irmã Débora e do Arlindo. Que nós possamos estar na casa dos nossos irmãos, para juntos como igreja buscarmos a presença do Pai. E quem tem dificuldade, marco desde já, 20 para as 8, para nós estarmos aqui na frente da igreja, para nós irmos para a casa da nossa irmã. Assim, aqueles que precisarem de carona, vai ter carona, para nós estarmos juntos buscando a presença do Senhor. Portanto, queridos irmãos e irmãs, aqueles homens, aquelas mulheres, eles estavam estudando a palavra de Deus, eles estavam buscando o Senhor em oração, e naquele momento em que eles estavam, eles escutam um som, e diz o texto, de repente. O que isso quer dizer para nós? Eles não estavam preparados, ou melhor, eles não estavam esperando o derramamento do Espírito Santo naquele momento, mas eles estavam reunidos para receber esse derramamento. Então, de repente, veio do céu um som impetuoso, que entrou dentro daquela casa, encheu todo aquele lugar. Inclusive diz o texto, que todos que estavam assentados, todos foram contemplados com este som. É muito bom, queridos, nós ouvirmos esta palavra, porque nós precisamos estar juntos, como tenho dito aqui. E esse som, quando invade essa casa, então nos diz o texto, aparece diante deles línguas, como que línguas de fogo. E essas línguas pousou sobre
cada um deles. Eles estavam preparados para receber. Não esperavam ser naquele momento, mas eles estavam preparados para receber esta grande promessa do Senhor. E a partir do momento que eles recebem esta linguagem, recebem esse poder do Senhor, eles passam todos a falar. E diz o texto que haviam pessoas de todas as nacionalidades ali da região que estavam lá em Jerusalém. E aquelas pessoas ouviram aqueles homens e mulheres falarem na sua própria língua materna, para não haver dúvidas. E aqueles homens pregaram, aquelas mulheres pregaram. E todos ouviram aquele som maravilhoso da presença do Senhor, ouviram o som do Espírito do Senhor, e eles ficaram admirados. Homens que não entenderam, homens que não aceitaram, eles chegaram para outras pessoas e disseram: eles estão embriagados? E o texto nos diz que era 9 horas da manhã. Imaginem, mais de 120 pessoas embriagadas 9 horas da manhã. Não, eles não estavam embriagados, eles estavam cheios do poder de Deus, eles estavam pregando. E ali ainda aqueles homens dizem: por acaso não são todos galileus? Por que eles dizem isto? Porque os galileus, eles não tinham estudo como havia a turma do sul. Eles não eram tão preparados na ciência de línguas, mas eles estavam ouvindo na sua própria linguagem, porque o Espírito Santo de Deus, ele trabalha em nosso meio, trazendo a unidade. Se nós pegarmos Salmo 120 até o Salmo 134, já falei aqui na igreja que são cânticos dos degraus. O povo saiu, cada um da sua tribo, cada um da sua determinada local, e eles foram para Jerusalém, mesmo com seus usos e costumes diferentes. Quando eles se encontravam, eles tinham a mesma linguagem, porque eles proclamavam o Senhor como sendo o seu único Senhor. Dom do Espírito Santo de Deus para aquele povo. E nós, como igreja, nós precisamos também ter a mesma linguagem. Nós precisamos entender que nós precisamos ajudar um ao outro. Hoje de manhã nós falamos sobre isso. A psicóloga que esteve aqui entre nós trouxe aquela palavra, trouxe aquele provérbio africano, em que ao cuidar de uma criança é necessário cuidado de toda uma aldeia. E aqui nós falamos que quando nós batizamos, nós falamos que a igreja também se responsabiliza na oração, na condução, no testemunho para aqueles que estão sendo batizados, estão também adentrando a igreja de Cristo Jesus, porque nós somos um povo. O apóstolo Paulo nos diz lá em Efésios: nós temos um Senhor. Por que temos um Senhor? Porque nós somos um só povo, todos nós falamos a mesma linguagem, ou pelo menos deveríamos falar a mesma linguagem. Só o Senhor é Deus, não há outra forma. Então as línguas pousaram sobre cada um deles, e eles passaram imediatamente a pregar. E eles foram tomados através do Espírito Santo de uma tal forma que houve uma grande mudança, não só na vida deles, mas naqueles que também estavam ouvindo. O que é ser cheio do Espírito Santo, da terceira pessoa? Muitos vão dizer: ser cheio do Espírito Santo, está na sua plenitude, é ter dom de línguas. Muitos vão dizer que é ter dom de curar. Outros vão dizer que é dom de revelar milagres, de revelar espíritos, de revelar outras coisas. E eu vou dizer para os irmãos e irmãs: estar cheio do Espírito Santo não é isso. Estar cheio do Espírito Santo é estar completamente dependente de Jesus. E quando nós estamos completamente dependentes de Jesus, nós temos o poder de orar, nós temos o poder da cura, nós temos o poder de estar discernindo os espíritos, nós podemos falar em outra linguagem, nós podemos fazer todas as coisas que nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 12. Há vários dons derramados para a igreja, e nós só praticamos esses dons quando nós estamos cheios de Jesus Cristo. Porque se nós não tivermos Jesus Cristo e quisermos ter esses dons,
nós somos mentirosos. Não há como eu colocar a mão, não há como orar pelos irmãos, não há como eu tentar discernir o Espírito, se eu não estiver cheio do Espírito de Deus. E assim é para todos nós. O dom do Senhor é derramado para todos, mas para nós recebermos o dom do Senhor, nós precisamos estar cheios da presença de Jesus Cristo em nossas vidas. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo do Senhor. É Ele quem nos revela, é Ele que nos orienta, é Ele quem nos educa, é Ele quem nos mostra, é Ele quem nos conforta, é Ele que mostra o caminho ao qual nós devemos seguir. Não há outro. Portanto, aqueles homens, aquelas mulheres, ao ficarem cheios do Espírito Santo de Deus, eles passam a orar por aquelas outras pessoas, a cura, há milagres, há ressurreição, há tantas outras coisas que aconteceram quando nós vamos abrindo a palavra de Deus, porque esses homens estavam cheios da presença do Senhor. É isso que a igreja precisa buscar. Nós precisamos buscar a presença do Pai. Muitas vezes nós estamos, desculpem aí eu dizer desta forma, irmãos, não estou dizendo para ninguém, a não ser para mim primeiro. Muitas vezes nós estamos mornos, muitas vezes nós não estamos acreditando na palavra do Senhor. E aqui eu faço a oração de Abacuque. O que Abacuque pediu? Ele olhando para a situação do povo, ele olhando para aquele povo com muitas dificuldades, sendo assolados por muitos problemas. Ele diz na sua oração, Abacuque capítulo 3, versículo 2: Senhor, aviva a tua obra. E é esta a oração que eu tenho feito por mim e por nós, pedindo ao Senhor: Senhor, aviva a tua obra. E não é somente eu que tenho que fazer essa oração, somos todos nós. Não há como ser diferentes. Quando nós abrimos as nossas Bíblias, lá no Efésios, capítulo 1, versículo 12 e 13, nós vamos perceber ali, que aquelas pessoas, aquele povo de Éfeso, recebeu o Espírito Santo de Deus. E como que eles receberam? Porque eles creram na palavra do apóstolo Paulo, que é a palavra de Deus. Por isso que Atos nos diz de uma forma muito clara, que nós devemos perseverar na doutrina que está nas nossas mãos. Lá diz, doutrina dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos é a palavra de Deus, porque os apóstolos aprenderam diretamente com Jesus. Portanto, queridos, nessa noite, que nós possamos nos permitir que sejamos cheios, como a Lilian disse ali, do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos nos revestir com esse Espírito e que nós possamos nos alegrar também com esse Espírito. Queridos, o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Éfeso, lá no capítulo 5, e ele diz assim: desperta, ó tu que dormes. Vou repetir: desperta, ó tu que dormes. Que nós possamos nos encher com o Espírito Santo de Deus, que nós possamos ter vontade de estarmos na presença do nosso Deus, que nós possamos caminhar em espírito e em verdade.